Nutri, eu preciso tomar whey protein, suplemento proteico? Não. Eu comecei a treinar, eu devo, não devo? Ou eu não tô treinando, eu posso tomar, eu preciso tomar? Enfim, várias dessas dúvidas surgem de maneira muito recorrente para mim e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer um pouco sobre esse assunto para vocês. Aqui eu vou falar de suplementos proteicos de maneira geral, sendo que o whey protein é o mais conhecido, é o que o pessoal mais pensa em tomar quando começa uma academia, quando começa a se exercitar. Mas o whey protein é só mais uma forma de suplemento proteico. E aqui a gente pode ter também suplementos de origem vegetal, como o suplemento da proteína de arroz, de ervilha, suplemento da carne, né, proteína da carne. Então a gente tem vários no mercado. Então, você precisaria desses suplementos proteicos, sim ou não? Como é que a gente vai saber? Primeiro, vamos começar pelo nome, né? Como o nome já diz, suplemento. Então, a gente precisa consumir os nutrientes através da alimentação. Se a gente não estiver conseguindo adequar, por exemplo, pode recorrer ao suplemento para suplementar essa quantidade de proteína ali adequada, por exemplo. A gente pode usar como forma de praticidade, então é muito mais fácil muitas vezes levar um suplemento proteico para algum lugar, um pozinho e misturar só na água e tomar no momento que você for tomar, do que, por exemplo, levar as principais fontes de proteína, que são as carnes de maneira geral, os ovos. Então imagina você abrir sua marmitinha lá, ovo, incender a sala com aquele cheirinho não muito agradável, sem contar que é mais perecível. Então muitas vezes a gente pode estar recorrendo ao suplemento proteico nesses momentos. Tem outra situação que a gente pode incluir muito essa questão do suplemento, é como forma de variedade. Então, como a gente não tem muitas fontes de proteína, assim, com grande quantidade de proteína, como as carnes, os ovos, enfim, a gente pode acabar em alguma refeição, uma refeição ou outra, colocando suplemento para ter essa variedade também. É mais docinho, então tem alguns suplementos que são mais saborosos, que dá para misturar em alguma receita também. E aí já dá um sabor mais interessante, mais adocicado, de uma maneira mais saudável. Outro momento também que a gente pode recorrer ao suplemento proteico são aquelas refeições que a gente precisa de uma mais fácil digestibilidade daquele alimento, quase que não sai, daquele alimento. Então, por exemplo, a pessoa treinou ali 9 horas da noite, vai chegar em casa e fazer um pratão, uma refeição. E aí, nesse momento, como seria interessante incluir alguma fonte de proteína no pós-treino, pode entrar bem esse suplemento proteico para a pessoa não ficar recorrendo a carnes ali, que tem uma digestibilidade muito mais piorada. Então, tem várias dessas situações que a gente pode estar encaixando, mas ainda assim não é algo imprescindível. Isso porque é muito possível a gente conseguir adequar uma boa quantidade de proteína ao longo do dia sem recorrer necessariamente a suplementos proteicos. Então, dependendo da distribuição que a gente faça ali com os alimentos, a gente pode conseguir adequar isso tranquilamente. Mas claro que aqui eu falo de maneira geral. Existem pessoas, casos específicos que a gente vai precisar realmente estar recorrendo a suplementações proteicas, seja pela carga de exercícios muito grande, seja para questão de rotina, seja por questões de limitação mesmo de algumas fontes de proteína alimentares. Então, muitas vezes podemos recorrer à suplementação, mas esses casos são mais específicos. De maneira geral, é muito possível a gente conseguir adequar essa quantidade de proteína ao longo do dia, visando o emagrecimento, visando o ganho de massa muscular, por exemplo. E agora eu vou para algumas perguntas bem recorrentes sobre esse assunto, começando por: não estou treinando, não faço exercício, eu posso tomar whey protein, suplemento proteico? E aí eu respondo devolvendo outra pergunta: você come ovo sem treinar? Você come frango sem treinar? Você, toma leite sem treinar? Você come feijão, que tem também proteína, sem treinar? Estou falando isso justamente porque o suplemento proteico nada mais é do que a proteína que estaria na
na refeição, ali na alimentação. Porém, é uma proteína isolada. Quando a gente come a carne, por exemplo, a gente não come só proteína, a gente come proteína, gorduras, vários nutrientes ali. Já o suplemento proteico, essa proteína, ela acaba sendo isolada, então é um concentrado de proteína. A gente consegue atingir uma quantidade muito maior de proteína, inclusive, né, em uma pequena quantidade de volume, porque essa proteína está ali concentrada, está isolada. Outra pergunta bem recorrente é: sou intolerante à lactose, eu posso tomar whey protein? A resposta é: se for concentrado, de forma alguma, porque o concentrado tem um concentrado também de lactose. Agora, se for whey protein isolado, muitas pessoas têm essa certa tolerância, né, porque praticamente não vai ter essa lactose ali, ou não é para ter, dependendo da marca. Só que tem gente que é tão sensível, tão intolerante, que nenhum tipo de whey protein acaba aceitando muitas vezes. Aí tem que acabar recorrendo a uma proteína vegetal, de preferência. Eu gosto muito de trabalhar com as proteínas vegetais, porém elas não têm o sabor tão palatável, sendo bem sincera, em relação ao whey protein. Então, se você não tem problemas com a proteína do leite, pode seguir com whey protein. Se não, a gente tem essas outras alternativas que são bem saudáveis, bem interessantes. Outra pergunta que tem sido bem comum, bem recorrente para mim é: comecei a treinar agora, eu posso tomar whey protein, suplemento, ou eu devo tomar esse suplemento? A resposta é: depende. Não tenho tempo de, agora eu já tenho 3 meses de treino, agora eu posso começar a tomar. Não necessariamente, você pode começar a tomar antes mesmo de começar o treino. Tudo vai depender dessa necessidade da adequação, né, através da alimentação. Não tendo a adequação de proteína na alimentação, pode acabar recorrendo a esse suplemento. Assim como você pode estar treinando há meses e não precisar desse suplemento, porque você já consome a proteína ali distribuída através de alimentos. Outra pergunta muito recorrente é o horário. Que horas tomar esse suplemento? Antes do treino, depois do treino, não tem nada a ver. Muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que é antes do treino, depois do treino, senão a massa muscular vai derreter. Não tem nada disso. Se você tem uma refeição pós-treino, as refeições subsequentes ali ao treinamento com proteínas já de alimentos, não precisaria ter um suplemento proteico. O suplemento tem que estar justamente naqueles momentos que não tem outras fontes ou que tem pouca quantidade de proteína através da alimentação. Então, vamos pensar que você treinou 10 horas da manhã e aí depois teu pós-treino vai ser o almoço. O almoço pode ter a carne, pode ter um frango, pode ter um peixe, uma boa quantidade de proteína, tá? Não precisaria você tomar whey depois do treino de forma alguma. É muito mais interessante você jogar lá para o meio da tarde, por exemplo, no lanche, do que estar comendo porcaria. E aí fica muito mais fácil, porque no lanche é mais difícil colocar um ovo, colocar um frango, colocar algo mais perecível, né? Que geralmente as proteínas são mais perecíveis. Aí pode caber muito bem, vai depender muito. Outra pergunta que costuma aparecer demais é se o whey protein engorda. Então, principalmente o whey protein, mas eu vou acabar puxando também para esses outros suplementos. Não, nada especificamente vai fazer você engordar. O exagero, né? Assim como uma proteína alimentar, ela tem caloria, o exagero de suplemento proteico pode ter calorias a mais. Mas muitas vezes ele faz mais ajudar no emagrecimento, se você coloca ali bem encaixado na tua alimentação, do que trazer um ganho de gordura corporal, por exemplo. Mas aí eu chamo a atenção, traga aqui sua atenção para esse momento, que também vai depender da composição desse suplemento, porque a gente tem N marcas no mercado e cada uma com uma composição mais diversa. E aí muitas vezes não é só o whey protein que tem ali, o suplemento proteico que tem ali, muitas vezes tem misturas, então tem maltodextrina adicionado ou outros carboidratos, outros nutrientes ali, que você acha que está tomando só a proteína, mas está tomando proteína, carboidrato, um monte de coisa, e aí isso sim pode acabar favorecendo também esse ganho de peso.
Outra pergunta: preciso usar todos os dias? Óbvio que não. Vai depender, mais uma vez, se você está conseguindo adequar através da alimentação. Então, muitas vezes você pode usar uma vez na semana, porque não conseguiu comer ali naquele momento, recorreu ao suplemento. Pode usar todos os dias, pode usar mais de uma vez no dia, por exemplo, não tem problema. Claro que a gente precisa ter, de certa forma, uma variedade, se você puder variar as fontes de proteína, assim como as fontes de carboidrato, gordura, de tudo, melhor ainda. Mas não é um problema você tomar, por exemplo, pela manhã e, porventura, acabar tomando à tarde ou à noite. Bem, essas são algumas das dúvidas que têm sido mais recorrentes para mim. Se você tem outras dúvidas sobre esse assunto, suplementos proteicos, whey protein, proteína vegetal, coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Porque eu vou tentar estar respondendo, fazer mais vídeos específicos com essas dúvidas, tá? Se você gostou do vídeo, se foi útil de alguma maneira, não deixe de curtir aqui embaixo, compartilhar com mais pessoas que precisam saber disso, tá? E se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, tá? E pode ativar as notificações também para você ficar sempre por dentro de tudo. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, tá? E até a próxima!